É interessante vocês saberem também que esse benefício, como a fonte de financiamento dele, né, o valor dele, ele vem de outro lugar. Então, ele não vem do Ministério da Previdência Social, ele vem do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, existem algumas regras específicas para esse benefício. Tá? Então, ele é intransferível, então ele não deixa pensão. Tá? Então, mesmo que esse deficiente tenha um filho menor de idade ou tenha um filho inválido, se ele tiver esse benefício, ou um companheiro, ele não vai deixar pensão para essa pessoa. Tá? Esse benefício ele vai cessar com a morte do deficiente. Ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive da assistência social mesmo, né? Os benefícios da assistência social, e não dá direito a 13º no final do ano. Tá? E aí, como a aposentadoria por invalidez, ele é um benefício que prevê também uma revisão a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a pessoa pode ser convocada para uma reavaliação. Tá? Então, aí vai ser reavaliado o critério que deu origem à concessão daquele benefício, que é tanto a deficiência, né, se essa deficiência se manteve por aquele prazo maior de 2 anos, né, de repente a pessoa se reabilitou ou conseguiu se inserir no mercado de trabalho, de repente a situação de renda da família melhorou, então é isso que vai ser reavaliado. E se a pessoa não estiver mais dentro daqueles critérios da lei, o benefício ele é cessado, tá? Ele é cancelado. Pode passar. Aí tem alguns outros benefícios que são assistenciais também, que não dependem de contribuição, que é a pensão especial dos deficientes físicos, portadores da síndrome da talidomida, que é um medicamento que foi usado e aí que deixou sequelas em algumas pessoas. A pensão mensal vitalícia para os dependentes das vítimas da hemodiálise de Caruaru, pensão mensal vitalícia do seringueiro da Amazônia e seus dependentes, e a pensão especial vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase, que são aquelas pessoas que, em um determinado ano, eram obrigadas, né, a gente fala compulsoriamente, né, elas ficavam segregadas, né, naqueles hospitais colônia, então elas ficavam isoladas da sociedade. Então é uma forma de indenizar essas pessoas, né, por essa segregação aí que elas acabaram tendo que se submeter. Tá? Eu não vou falar muito dessas pensões que eu acabei de dizer, porque eu acho que não é o caso. É interessante saber que existe, né, na dúvida, se conhecer alguém, pedir para ir se orientar com a gente lá no INSS. Tá? E aí, eu acho que é interessante para vocês saberem que, assim, às vezes a pessoa vai lá no INSS falando assim, eu tenho um filho deficiente, eu quero aposentar ele por invalidez. Né? Então, e aí, então, como a Raquel disse, existe aposentadoria por invalidez que é concedida diretamente, tá? Mas a pessoa ela tem que ter aqueles 12 meses de contribuição, né? A não ser que seja uma doença isenta de carência. Mas é raro, né? Então, uma pessoa chegar lá no INSS, passar por uma perícia e aposentar por invalidez. E, às vezes, nem é o caso. Né? Por exemplo, no caso do deficiente auditivo, né? A gente tem a pessoa que nasce surda e a pessoa que tem alguma doença ou tem algum comprometimento e depois fica com aquela deficiência auditiva depois de adulto. Né? Então, ela já teve a contribuição. Então, o que a gente vai olhar? Qual é a situação? Se é o caso de uma deficiência, né, ou até de uma deficiência visual, de uma deficiência física, que aconteceu antes da pessoa começar a pagar o INSS ou começar a trabalhar, aí seria o caso desse benefício que a gente explicou agora, seria o benefício de prestação continuada. Agora, se a pessoa já trabalhou registrada, ainda está contribuindo para a Previdência, ou ainda está dentro do período de cobertura, talvez fosse o caso do auxílio-doença e depois da aposentadoria por invalidez. Tá? Então, no caso, sempre está tirando as dúvidas, não deixar passar o tempo, né? Depois eu vejo isso, e aí às vezes passam 5, 6 anos e às vezes é alguma coisa que dava para a pessoa voltar a contribuir para a Previdência, né, para ter direito, e às vezes acaba
migrando para esse outro benefício, e às vezes por uma questão de renda familiar, né, ou até de deficiência mesmo, né, de não ser o caso de benefício de prestação continuada, e sim de auxílio-doença, a pessoa também acaba ficando desamparada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que você falou. Como eu trabalho na Paradevê, tem muitas mães que chegam com crianças pequenas ainda e perguntam se tem como aposentar. Só que eles não têm essa contribuição. Como faz num caso desse? Que orientação passar para elas? Então, no caso da criança que tem uma deficiência, ela vai ser o caso desse benefício de prestação continuada, né? Porque a doença dela, a invalidez, o problema que ela tem é anterior à contribuição. Porque a contribuição ela só é possível a partir dos 16 anos. Né? Então, se ela ficou com uma deficiência depois dos 16 anos, depois de estar contribuindo, aí é outro caso. Agora, se é uma deficiência, né, congênita, de nascença, né, aí seria o caso desse benefício. Nós vamos combinar o seguinte, claro que a prioridade será dos deficientes para fazer as perguntas, então quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão, e o Wagner está com o microfone sem fio, ele leva o microfone sem fio até a pessoa interessada em fazer a pergunta. Está aberto. Queria parabenizar o Nascimento pela iniciativa, né? E cumprimentar a todos aqui. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte: no caso de uma pessoa que já teve o seu direito reconhecido, no caso de LER, essa pessoa ela já tem o auxílio acidentário reconhecido por 2 vezes seguidas e ainda está afastada por ser portadora da síndrome do túnel do carpo. E está tendo um problema de mobilidade nos dedos. Só que o problema já vem se arrastando há um bom tempo e não é resolvido. Eu queria saber como é que fica essa situação e quais as atitudes que devem ser tomadas. Eu queria me apresentar, eu esqueci de me apresentar. Eu sou da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e membro do Conselho Municipal de Saúde como suplente. E no caso, mais uma pergunta, posso fazer, emendando já? A respeito de problema auditivo. Uma pessoa que tem perda severa desde criança, mas que consegue trabalhar, exercer as suas funções, ela continua tendo direito ou não? Essas 2 perguntas. O senhor fala em termos assim, do auxílio-doença está se prolongando, é isso que o senhor disse? Sempre no microfone, Gilmar, por favor, porque está sendo gravado. Se ela, por exemplo, necessitar futuramente, por exemplo, hoje, ela usa aparelho, trabalha, é uma pessoa muito esforçada, dedicada, e é jovem ainda, né? Não em relação ao deficiente, a primeira pergunta que o senhor fez, da pessoa que tem... Do LER. Ela trabalha, ela já acho que está faltando uns 2 ou 3 anos para aposentadoria, e ela exerce a função de mãe social. E ela está afastada. Ela está novamente afastada, já por várias vezes afastada. Então, já houve o reconhecimento, tem CAT, quem procedeu ao CAT foi o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. O que acontece é o seguinte, fica a critério do médico perito do INSS avaliar se realmente é o caso de aposentadoria por invalidez. Então, mas a pessoa não tem direito à reabilitação pela lei? A reabilitação que eu digo, ela não passou por um processo de reabilitação, mesmo sendo portadora da síndrome, tentou recorrer, infelizmente, após o reconhecimento do auxílio acidentário, já reconhecido por um órgão público e pelo próprio INSS, voltou a ser o benefício 31. Era o 91, voltou a ser o 31. Pela segunda vez, era o 91, voltou a ser o 31. Então, a coisa está se arrastando dessa maneira, porque eu entendo que é um direito, se ela não tem mais condição de ser mudada de função, e a empresa não quer mudar ela de função. Inclusive, ela tem documento de acordo que não foi cumprido.